ele está com 8% de bateria só, eu não consigo te responder as coisas sem o meu roteiro. Ah, legal, deixa fácil. Fiz um roteirinho aqui. Foi. Tá, então, vamos começar aqui. Então, boa tarde, galera. Sou o Fuim, do Fuim Explica, professor de Geografia. Estou chamando aqui algumas pessoas que eu acho que são de interesse aí para divulgação de cultura, de ciência. E hoje a gente está aqui com o Yuri Seide. Ele é assistente de câmera de cinema, trabalha com fotografia de cinema e conhece de fotografia, gosta de fotografia além do cinema também. E aí eu chamei ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre fotografia e sobre cinema. Yuri, fala um pouquinho de você. Bom, me chamo Yuri Seide. No momento eu sou segundo assistente de câmera. Trabalho com cinema faz 8 anos. Antes disso eu trabalhei um pouco com vídeo institucional, essas coisas. Então estou desde 2006 aí nesse caminho. Bom, fiz faculdade de cinema na FAAP. Desde moleque sempre gostei de vídeo, câmera, fotografia. Meu pai tinha me dado uma câmera de filme quando eu tinha uns 13 anos. Então, desde então, eu gosto dessa coisa de registrar imagem, etc. E venho trilhando meu caminho aí no mundo do cinema através da assistência de câmera. Ah, assistente aí tá progredindo aí no futuro vai fazer outra coisa. Legal, então. Então, Yuri, eu vi aqui, né, fui entrar lá no IMDb, você fez o Doutrinador, Irmandade, a série lá do Netflix, fez Elis, fez outros filmes, né? Trabalhar com fotografia de cinema é muito diferente de fotografar, normalmente, alguém que pega um celular e sai fotografando, como que é a visão de quem fotografa no cinema? Eu acho assim, a fotografia, a técnica fotográfica é basicamente a mesma, uma vez que você registra imagens através de uma técnica, né? Mas acho que trabalhar com fotografia de cinema, eu como assistente, pressupõe vários processos no fazer da imagem. Então, de repente, você como fotógrafo still, eu imagino, eu sempre fotografei como amador, assim, nunca trabalhei profissionalmente com fotografia still. Mas você tem o seu tempo, o seu enquadramento, a sua visão. Muitas vezes você faz esse processo sozinho, como um fotógrafo still documental, por exemplo. E acho que no cinema é tudo um processo, é um organismo muito vivo, né? São vários mecanismos que têm que funcionar ao mesmo tempo como uma engrenagem de um carro, assim. Então, no cinema, assim, a fotografia de cinema precisa do gaffer, que é o chefe do departamento de luz, juntamente com o primeiro assistente de câmera, que é o foquista, o fotógrafo, o maquinista, ao mesmo tempo que do figurino e da arte. Então, a interdependência de departamentos para que a fotografia seja feita, entendeu? É um processo criativo. É um pouquinho mais complexo do que uma fotografia still, mas a base é a mesma, né? É a luz, é contar a história com a luz, né? A fotografia, escrever com a luz, né? Legal. Então, falando disso aí, você falou de luz. Então, eu fiz a lista aqui de 10 perguntas, né? O quadro chama 10 coisas. Então, assim, a primeira pergunta básica, porque tem um monte de gente que vai ver esse vídeo e que está começando a querer fotografar, tem gente, alunos meus que querem trabalhar com fotografia, talvez com cinema. Então, assim, o que é fotografia para você? O que é a fotografia? Porque, assim, eu sou geógrafo. E os geógrafos usam fotografia pensando em registrar paisagens. O que é fotografia para alguém que fez cinema? Engraçado que eu estava começando a ler o Roland Barthes ontem, o Câmera Clara, que é um livro incrível para quem quer começar a estudar fotografia ou sentir a fotografia, é um livro essencial. Mas eu acho que a fotografia, para mim, no caso, eu vou falar de experiência própria, é sempre aquela coisa de transmitir algo que tem dentro de mim. Logicamente que com o cinema, trabalhando como assistente, não funciona muito assim. Eu sou basicamente um técnico, uma ferramenta para o fotógrafo poder fazer a arte dele. Então, eu funciono como uma ferramenta. Mas dizendo para mim, assim, a fotografia é isso. O próprio nome da fotografia é escrever com a luz, né? Então, assim, é transpor o que eu tenho sentido, ou o que eu tenho na cabeça, numa imagem, usando uma técnica para isso, que é a fotografia, que é a técnica da exposição, juntamente com o obturador e com a lente, como que colocar o que eu sinto numa imagem, como dar sentido para as coisas
metafísicas numa imagem, sabe? É expressar um sentimento, uma ideia, ou mesmo como linguagem. Como linguagem, exatamente. Como é que eu posso transmitir o que eu estou sentindo, esse texto que está na minha mente, para uma pessoa sem ser escrevendo ou sem ser falando, através de uma técnica artística, assim, que é a fotografia. Mágica. O pessoal da geografia, os meus colegas de faculdade, a gente tinha muito interesse por fotografia vendo revistas, assim, National Geographic, revistas de viagem, essas coisas. Aí livros de geografia, né? Então, a minha fotografia tem muito a ver com o que eu estudei e com o que eu quero ensinar. Aí, assim, apesar disso, fotografia de fotógrafos clássicos também me interessa. Você procura... Quem são os fotógrafos que você gosta? Assim? Eu vejo da parte da faculdade. Eu via muito Ansel Adams, que fazia aquelas chapas gigantescas do Yosemite, sabe? Sais de prata e o caramba, que eram coisas assim... Esses fotógrafos antigos que usavam a película, que usavam a chapa, me fascinam, sabe? Esse negócio de captar uma imagem que nunca mais vai... Essa imagem nunca mais vai se repetir. É um momento único que você retira, né, do lugar, assim. Eu não tinha muito um fotógrafo único, assim. Eu lembro do Ansel Adams, porque eu estudei na faculdade, eu gostava muito. Mas tem vários, Sebastião Salgado, Araquém Alcântara. Tem um paisagem, né? Tem um livro dele aqui que chama Jimmy Nelson. É um livro que ele vai registrar as últimas populações tradicionais no mundo. Chama Before They Pass Away. Então, é legal? É incrível, é um livro assim, fantástico. Assim, eu amo esse livro. Eu gostava muito da National Geographic que você citou, que eu tenho uma coleção enorme de National Geographic. Então não era muito um fotógrafo único, assim, um nome, sabe? Mas o que sempre me fascinou foi fotografia de populações, natureza, essas coisas. Eu olhava e falava, puta, a fotografia é muito legal. Olha só essa fotografia, olha que momento incrível. Então não tem um fotógrafo específico, mas esse tipo de fotografia sempre me fascinou. Legal, bacana. Ó, vamos ver aqui, ó. Da minha lista de perguntas tem uma aqui. Como a fotografia está relacionada com o cinema? Então, assim, eu acho que Sim. Desde sempre, mas você que trabalha, estudou cinema, como que é isso para você? Fotografia e cinema é falar basicamente da mesma coisa, né? Assim, no meu ponto de vista, né? Porque o cinema são 24 fotografias por segundo que dão a impressão de movimento. Isso é uma coisa incrível, porque não existe uma coisa como imagem em movimento. Isso é uma ilusão. Não existe nada, até no nosso próprio olhar não existe imagem em movimento. O nosso próprio cérebro processa imagens, várias fotos por segundo, que dá a impressão de movimento. Essa é a essência do cinema. Que a coisa mais incrível do mundo é você pegar uma fita de 35mm, um filme e falar... programa. Cada foto é um movimento. Que nem aquele negócio daquele livrinho antigo que tinha da Disney, que você fazia... A criança faz isso ainda na escola, faz com caderno, assim, de brincadeira. Fotografia é o cinema, né? Obviamente. Tem a arte, tem o som, tem o figurino, tem, né? Atuação, obviamente, mas a fotografia e o cinema você vai uma imagem em movimento, quando você não se faz muito mais em película, mas antigamente a mágica do 35mm era incrível, né? Aquele barulhinho que a cada foto tá queimando o sal de prata e fazendo uma imagem em movimento. Fotografia é apaixonante. Você já filmou em película? Profissionalmente, não. Profissionalmente, depois que eu saí da faculdade, a película já era muito raramente usada. Mas durante a faculdade toda eu fiz película. 35, 16 e 8mm. É um processo. Legal. Eu tiro muita foto ainda hoje, estilo em película, basicamente. Mas filmar em película muito difícil hoje em dia. Quando você fotografa, onde você revela? Em casa? Eu poderia revelar em casa, mas é um trabalho. Você tem que fazer comprar banhos, químico, ampliador. Eu revelo lá na Capovilla, que é em Pinheiros. É um dos únicos lugares que revelam o PB ainda manualmente e tal. Bom.
É que é muito caro o processo hoje, né? Você Mas é legal. R$50, daí você revela por mais 20, daí você quiser ampliar mais tanto. Mas é legal. Você vai ter outra relação com a foto, né? Hoje em dia, com celular, com câmera digital, a gente fotografa assim a rodo e depois vê o que dá para fazer com o material. Quando você fotografa com filme, aí você vai talvez ter um cuidado ou um olhar diferente, né? Tem um meme muito interessante que é assim, que ele coloca assim a película e o digital. Daí ele fala 1950, 36 poses, uma foto incrível. iPhone, 30 mil fotos, uma foto incrível. Então, assim, você tem muito mais cuidado com 36 poses e com o valor de 36 poses, mas, na verdade, você pode tirar 80 mil fotos com o iPhone e, fatalmente, pouquíssimas vão ser incríveis. Que a gente, como é descartável, a gente não tem Exatamente. tanto cuidado. Legal, ó. Vamos ver aqui, ó, a próxima pergunta. O que te moveu a trabalhar com o departamento de fotografia no cinema? Porque, assim, você estudou cinema, você teve outras opções, né? Trabalhar com arte, trabalhar com produção, né? Com assistência de direção. Por que você foi para a fotografia? A faculdade que eu fiz da FAP, ela era bem ampla, assim. Ela tinha toda uma parte. Primeiro que eu sempre tive interesse, eu sempre captei, eu sempre tive câmera mini DV, sempre tive a câmera fotográfica do meu pai, sempre tive essa questão com a imagem. Fiz rádio e TV 1 ano e meio e depois eu fui fazer cinema, que eu achava mais original do que TV. Mas eu sempre tive essa questão da imagem. Durante a faculdade, tive aula de direção, produção, roteiro, etc. Só que eu sempre fui uma pessoa mais outside, de estar outdoor, na verdade, não outside, mais de estar na rua, de estar me movimentando do que talvez estar escrevendo ou estudando muito, sabe? Então, o que me levou à fotografia foi, primeiro, essa vontade, esse tesão que eu sempre tive pela imagem, desde de moleque, adolescente, e por ser essa coisa mais manual, mais mecânica, mais, sabe, carregar, botar, montar, E sair. ferramenta. O seu ambiente de trabalho é totalmente diverso, né? Exatamente. Teoricamente, tudo que você vê pode se tornar material de produção artística, né? De fotografar. E essa coisa de Legal. mesmo, porque ser assistente de câmera, você sua muito. Então, essa coisa, tipo, carrega, pega a câmera, bota, levanta, põe a lente, como faz logística para levar uma câmera até no topo de um prédio, para colocar ela no mato, para colocar ela no rio. Então, é um movimento diário, ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa artística. Então, essa junção das duas coisas que me levou para o departamento de câmera, assim. Legal, bacana. Então, ó, você falou aí do processo de carregar as coisas. A próxima pergunta aqui, ó, como que é a função de assistente de câmera, né? O que um assistente de câmera faz, né? Uhum. E assim, que tipo de equipamento que você mexe? Então, o departamento de câmera no cinema é formado basicamente pelo fotógrafo, que é o chefe do departamento, o primeiro assistente de câmera, que é o foquista, o segundo assistente de câmera, que é quem cuida basicamente do equipamento e da logística, vídeo assiste, que é quem grava e dá playback na imagem para o diretor, e o DIT/logger, que é o que faz o processo de revelação digital e organização desse material nos HDs. Ele não fica no set? Ele até fica no set, próximo, assim, mas ele não tá... Se é um DIT, que a imagem passa por ele, para ele corrigir a cor e mandar para o diretor com uma correção de cor básica que já vai ser mais ou menos a visão final, ele fica no set. Quando é só gerenciador de mídia, ele não fica tanto no set. Basicamente, cada posição no departamento de câmera, você tem uma função mais específica, né? Mas, basicamente, o assistente de câmera, ele assiste ao diretor de fotografia no que ele precisa. Então, o diretor precisa de tal câmera, ele escolhe, a gente faz teste com tal lente. Então, eu sou responsável por, basicamente, como segundo assistente de câmera, manter o equipamento funcionando, que esse equipamento seja seguro, funcionando, sendo bem cuidado. Eu faço troca de lente, troca de bateria, troca de cartão, movimentação de logística de transporte.
marcação de foco para o meu foquista, segura a câmera quando é a câmera na mão, basicamente isso. Aí tem outras funções. O foquista, ele faz o quê? Ele faz o foco na lente. Então, basicamente isso, né? Ele tem outras milhares de funções, como o seu chefe de departamento, organizar o segundo, o video assist, o logger, fazer a intermediação com a produção, mas a função básica dele, assim, mais importante, é uma função artística também. É trabalhar o foco de maneira narrativa, né? E manter em foco o ator principal, ou o que está sendo contado. Você não é foquista ainda, mas você já fez isso, assim? Já. É sempre um processo de mudança de função, é essa. Eu faço o segundo, mas num trabalho menor ou outro eu já faço foquista, daí num trabalho maior eu volto para o segundo assistente. É um processo de... Você faz um pouquinho de cá, volta, até você ter uma confiança e ter uma bagagem suficiente para fazer primeira assistência. Mas você já teve umas aventuras já aí com isso? Já, bastante. É incrível. O foco e coordenar uma equipe é muito legal, muito desafiador, né? Você, numa cena, tá olhando o foco e de repente você vê que o foco te leva o seu olhar para o que é de interesse na imagem. Então, o ator tá falando, de repente você passa o foco para outra fala e tal. A assistência de câmera é muito desafiadora. É muito dinâmica. Então, você tem que, às vezes, quando você trabalha muito com publicidade, você tem que se acostumar com equipes novas todos os dias. Cada dia que você está com um fotógrafo diferente, com um assistente diferente, com uma equipe diferente. Então, é muito dinâmica, assim. Os equipamentos, basicamente, são os mesmos, assim. Tudo mesmo. Ó, a forma de trabalhar. Ó, exato. Tem uma pergunta aqui que é relacionada a isso, assim, ó. No cinema tem arte e tem técnica, né? Para quem é de fora, como eu, a fotografia parece algo muito técnico. Mas, assim, o que você percebe de arte dentro de um departamento de fotografia? Você falou do foco. É só o foco ou tem mais coisas? O que é a arte para um departamento de fotografia? E como você percebe a arte do restante dos outros departamentos? O cinema, a fotografia, a arte, figurino são todos artes técnicas e colaborativas, né? Você não faz cinema sozinho, você não faz fotografia sozinho, você sempre sempre um combo, né? É um organismo, assim, um mecanismo que funciona junto. Eu acho que em fotografia, obviamente que o meu cargo é muito mais funcional e técnico. Assim, o segundo assistente não tem muito o que colaborar com a arte. Obviamente você colabora de forma mecânica. Porra, me dá 25, me dá 32. Vamos colocar a câmera picada, vamos colocar no tripé aqui e tal. Você é uma ferramenta. Agora, o fotógrafo e o foquista, o fotógrafo, obviamente, ele faz a arte dele fotográfica com a sombra, com a luz. De repente, uma cena ela é mais tensa, tem um movimento mais complexo, mais devagar, e uma luz mais cortada. Isso eu acho arte pura, né, meu? Você está numa cena muito tensa, e daí você vê aquele movimento bem devagar, aquela luz bem recortada, aquela sombra. Isso é arte pura. E o foquista, no caso, tá vindo um movimento bem calmo, assim, a câmera vem bem aproximada, o cara não pode perder o foco no momento, então tem que vir muito próximo, muito suave, tem que ter essa sensibilidade. Então a arte na fotografia tá aí para mim, no uso da sombra, da luz, do foco, da narrativa, dá sentido para a imagem, né? E o cinema é incrível, você vê, porra, o departamento de arte é um departamento fascinante também, sabe? Basicamente, o departamento de arte faz a foto, né? Porque você não pode botar a câmera numa sala branca, você não tem uma fotografia. Você depende do que vão... Aqui tem um sofá incrível, um piano, daí, nossa, uma textura na parede. A mesma coisa com figurino, com uma cor incrível, um tecido pertinente. Então, é uma arte técnica, mas é muito sensível, né? É arte, né? É arte tridimensional, né? Legal, é muito... É incrível. Vamos para a próxima. Eu também gosto. Eu sou cinéfilo, né? É bom, eu tenho sorte de ter pessoas perto, assim, que são, né, do cinema, e eu posso perguntar,
aprender com vocês, tudo, né? Mas eu acho muito lindo tudo que vocês fazem. Ó, vamos para a próxima pergunta aqui. Como que é a carreira, né? Como que é a carreira? Você saiu da faculdade, sei lá, entrou no departamento de fotografia. Quais são os degraus, né? Parece uma corporação de ofício, né? Você chega a um nível de dominar uma função, aí as pessoas se reúnem e falam, você pode ir para o degrau seguinte. Mas como que é dentro do departamento de fotografia isso? Como é a carreira? Assim, tem muito, assim, vamos lá. Para você ser fotógrafo, no caso, você não necessariamente precisa ser assistente de câmera. Tem gente que, obviamente, tem um olhar mais diferenciado e também tem uma oportunidade de estar num meio onde tem amigos que também se arriscam na direção, então fotografa. Então, você pode passar por todo o assistência de câmera e ser fotógrafo direto. De repente estudou, tem um olhar diferenciado, você não precisa ser assistente de câmera para ser fotógrafo. Essa é uma coisa. Fotografar curta, clipe, arriscar e virar fotógrafo. E não necessariamente você sendo assistente de câmera, você almeja ser fotógrafo. Existem muitos assistentes de câmeras com 30 anos que são assistentes de câmera e é aquela coisa, você nem sempre vai numa empresa querendo ser o presidente, né? Às vezes você está muito bem confortável naquilo. É um craft, né, uma coisa que você sabe fazer e não quer sair dali. Mas, basicamente, na assistência de câmera existem assim. Primeiro você começa como estagiário, obviamente, como em todo lugar. Então, você carrega bateria, ajuda a numerar case, carregar caminhão, fica assistindo as pessoas. Primeiro passo da assistência de câmera é o vídeo assist. Vídeo assist é quem monta o monitor. As telinhas lá. Para que a imagem da câmera venha para o diretor, para o departamento de arte, para o som. Esse rapaz, essa pessoa, essa mulher ou homem, gravam tudo que sai da câmera é gravado num outro dispositivo que não a câmera. E esse dispositivo pode dar playback, ou seja, reproduzir tudo que foi gravado independentemente da câmera, para o diretor de arte, para o figurino, etc. Isso instantâneo, sim. Acabou de gravar, você consegue ver, se quiser. Consegue dar playback, isso. E a câmera fica independente para ir para outro set ou outra coisa assim. Ou para rever mesmo, organiza todo esse material para poder rever sem que seja da câmera. Após isso, aí tem alguns anos, geralmente é isso, você fica 4, 5 anos em cada função, é meio um padrão de indústria, assim. E você está certo no que você falou. Geralmente é uma coisa de ofício. Você aprende bastante essa função, daí você passa para outra, não sabe nada. Então é um alto, sobe e desce. Você vira o melhor vídeo assist, daí você começa com o pior segundo assistente. Daí você aprende, daí você vai lá, primeiro assistente. Então é sempre um aprendizado, é interessante. Depois do vídeo assist, você vira segundo assistente de câmera. Você? Que sou eu, no caso, então você fica nesse meio campo, daí depois de segundo assistente de câmera, primeiro assistente de câmera, aí você pode ou não virar operador de câmera e depois fotógrafo, ou você pode virar fotógrafo direto, ou você, como eu te falei antes, você não precisa necessariamente virar fotógrafo. Existem foquistas e operadores de câmeras incríveis, baita profissionais que provavelmente vão fazer isso para a vida. Ficaram felizes na função e estão lá. E são essenciais. Legal. Geralmente tem profissionais que são marcados antes dos fotógrafos. Né? Legal. É uma corporação, né? Mas assim, você então, você já participou você tem um vídeo assist e fala, não, o cara tá bom, já pode ser segundo, você já disse isso ou ainda já? Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu já tive muitos estagiários, basicamente a maioria deles hoje são o vídeo assist, ou segundo assistentes, etc. Legal. Então você já está no processo já. A gente gosta muito de ensinar, a gente sempre tenta ter estagiário nas equipes. Essa coisa de passar para frente, porque se assistente de câmera não tem nenhum curso, tem vários cursos no mercado, em algumas escolas, enfim.
São interessantes, mas você só aprende mesmo no dia a dia. Até porque não tem muita faculdade de cinema no Brasil e assim, na prática, o pessoal que trabalha com cinema e com publicidade, tem um monte de gente que veio de outras áreas, né? Então, pelo menos eu de fora, o que eu percebo é que muitos de vocês aprendem fazendo, né? Entram no cinema, estagiando, e aí vai trilhando caminhos e aprendendo com quem já está, né? Exato. Então, acaba sendo uma formação prática, né, de vocês todos. Tipo o ferreiro, sabe? Uma coisa meio antiga, assim, você pega um cara que te ensina tudo, você fica 5, 6 anos com ele grudado nele, daí você passa. Daí faz o mesmo processo e por aí vai. Legal, da hora. Ó, a gente falou esses dias, você tinha assistido o Farol, eu assisti também depois que você me falou, que você ficou alucinado, né? Eu não sei quem é o diretor de fotografia, mas assim, eu adorei, não sei se você já viu isso. Mas a próxima pergunta... Cara, é um jovem que não fez muita coisa, eu vi no MDB esses dias, é um jovem, assim. Eu adorei o que ele fez. Quem são os grandes diretores de fotografia para você? É que nem eu vejo um filme, às vezes eu acho bonito, mas eu não vou atrás de saber quem é. Você acho que faz isso com mais frequência. Cara, acho que hoje eu leio sempre o diretor de fotografia. Quando eu fico muito chapado, você fala, caramba, que demais, isso eu vou procurar. Mas basicamente hoje, os grandes diretores de fotografia, e eu tô falando do mainstream, não tô falando de. Sim, eu tô pensando nisso. Porque tem muito diretor de fotografia de filme underground que é incrível, mas daí eu também não conheço tanto, assim, mas acho que hoje em dia, dos internacionais, que já não são tão jovens, mas assim, que estão no mainstream, Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, Robert Richardson, eu não lembro o primeiro nome, mas tem o Elswit, que é o sobrenome de um deles, tem o Hoyt van Hoytema, tem o Matthew Libatic, tem milhares. Mas, por exemplo, tem diretores que fotografam. Ontem eu vi um filme do Paul Thomas Anderson, O Trem Fantasma, que é chocante. Chocante. E ele que dirigiu e fotografou. Ele dirigiu e fotografou. Nossa, que legal. É incrível, é incrível. Eu não vi o filme, vou procurar depois. O Fukunaga, por exemplo, que é um cara que fotografou... Como que é o nome daquele filme? Beast of No Nations, que é um filme... Aquele filme da África, do recrutamento do sucesso. E daí tem os brasileiros que são incríveis também, que é o Lula Carvalho, o Adriano Goldman, o Adriano Tegido, tem o Walter Carvalho, o De La Rosa, que já morreu. Você trabalhou com o Tegido, com qual mais desses você trabalhou? Muito com o Tegido. O Tegido talvez seja o fotógrafo que eu mais trabalho. Já trabalhei com o De La Rosa, um pouquinho antes dele falecer. Trabalhei com o Lula no Tartarugas Ninjas, aqui no Brasil. Trabalhei com vários fotógrafos, Rodrigo Carvalho, Dante Bellucci. Daí tem uma outra leva de fotógrafos. Bastante. Tem o pessoal de publicidade, que é o Pierre, o Will. São fotógrafos brasileiros de publicidade. Eu trabalhei uma vez, inclusive, com o diretor de fotografia do Jojo Rabbit. Que legal! Chama Mihai Malaimari Jr., ele é um romeno. Geralmente, não muito mais faz isso, mas antigamente, quando o dólar estava... Teve uma época que o dólar estava... E a produção americana estava muito bombada e o dólar estava favorável, vinha muita produção gringa para o Brasil fazer publicidade. E esse cara veio fazer uma publicidade de corona mundial no Brasil. E a gente foi fazer... Poucos assistentes falam inglês, então chamou todo mundo que falava inglês para fazer o especial. Incrível, né? Foi uma puta experiência. Foda, assim. Para aprender, o que você viu diferente que esse rapaz fazia? Eu acho que o fotógrafo, pelo menos nessa experiência que eu tive com o fotógrafo gringo, eles são muito mais... É porque eles têm outro mundo lá, por exemplo. A gente tem uma fotografia no Brasil que é muito técnica e muito boa, mas a gente tem muito pouco equipamento, muito pouco recurso, né? Então a gente faz uns milagres, assim, sabe? E você vê quando esse cara vem pra cá, que ele fala assim, eu quero tudo. Daí saiu da locadora com todas as lentes, com 30 câmeras, com os melhores equipamentos, trouxe lente lá de fora. É a mesma coisa com Tartarugas Ninja. Então, sabe, vem tudo, as melhores coisas, os melhores equipamentos, não tem recursos infinitos, sabe? Então, no Brasil, a gente faz uns milagres incríveis, assim.
Quando não tem todas essas lentes, todas essas coisas necessárias, o que vocês fazem? Vocês tem usam... que fazer a música, né? Sabe? É complicado. Às vezes você faz legal. filmes de menores orçamentos, assim, que... tem que fazer uma câmera na água. Putz, daí você bota a câmera perto da água, porque não tem um equipamento caixa-estanque, mas você bota num vaso, num negócio, sabe? Você Tem que inventa. botar um jeito de enfiar a câmera na água. Legal. O cinema brasileiro tem isso, né? A gente não tem ainda tanto dinheiro quanto fora, mas tem gente talentosa que dá um jeito aí. Ainda bem. Ó, vamos ver a próxima pergunta. Qual filme que você trabalhou que você mais aprendeu? Assim, porque assim, você falou desses fotógrafos, os estrangeiros, os brasileiros, e às vezes um trabalho que a gente faz, a gente tem a oportunidade de estar alguém. Você falou que você gosta de ensinar, mas às vezes você quer pegar um chefe de departamento que também tem essa vibe de querer ensinar, falar, vem cá, faz desse jeito, pode ser melhor. Qual filme que você mais aprendeu? Ou série? Todos os filmes, eu acho que todos os filmes que eu fiz com Adrian Tegido foram filmes que eu aprendi muito, assim. O Tegido, fotógrafo do Narcos, do Sérgio, que lançou na Netflix agora, e de vários filmes brasileiros. Eu acho que ele é um cara mais velho, assim, mas muito gentil, muito generoso, assim. Pelo menos com os assistentes. Eu diria que o Elis foi o filme que eu mais aprendi, assim. Eu estava num momento de carreira no topo do vídeo assiste, né, chegando quase a segundo já, mas eu ainda, né, tava com aquele olhar, sabe? Sempre gostei muito de Elis Regina, então foi um filme que a fotografia é linda desse filme. E sempre perguntava pro Tegido, ele falava, não, porque isso aqui nos anos 50 a gente vai ter uma luz mais dura. E eu esqueci o nome do diretor de arte do filme, era o Fred. O Fred. Fred também, na época, super, né? Nossa, e falava. Então, foi um filme que eu aprendi muito. Foi um filme que eu me entreguei muito pro aprendizado, assim, sabe? Perguntava, etc. O que é muito difícil em outros filmes, porque a gente faz bastante mais série agora do que longa-metragem. Em série, você filma num ritmo insano, durante 12 horas, uma loucura, uma correria, você não consegue parar para olhar e perguntar, nossa, por que essa luz está aqui? Por que aquilo está lá? Você está no automático. Então, Elis foi um filme muito legal de ter feito e um filme que eu aprendi muito, assim. Que legal. É o filme que mais aprendi. Então, teu professor é o Tegido, né? Teu mestre. Sempre foi. Eu tenho também como um grande mestre o Rodrigo Carvalho, que foi o que fotografou o Doutrinador, o Rua Augusta. Puta, fez operação de câmera para um filme do Adriano Goldman que chama Sin Nombre, que é um filme incrível, um filme mexicano muito foda, assim. Esses dois são os fotógrafos que eu mais trabalho e que também eu tenho mais intimidade também, porque nem sempre você tem muita intimidade com o seu chefe para você perguntar coisas, etc. Depende, né? Vocês mudam de equipe, né? Toda vez, e cada vez é uma dinâmica diferente. Não. Ó, a última pergunta aqui, ó, da nossa conversa sobre fotografia. De repente a gente faz outras de outros assuntos, mas ó, aqui, ó, o que te deixa mais feliz de trabalhar no cinema? O que é mais legal para você? O que sair de casa, vou fazer isso? O que é mais legal para você? Eu vou te contar de novo uma história do Elis, assim. O que me deixa mais feliz é isso. No Elis, teve um dia, para quem assistiu Elis ou vai assistir, vai ter um spoiler, tá? Tudo bem, já tem um tempinho já. No final do filme, acabou o filme, ela morreu, etc. Nos créditos, tem ela cantando no estúdio. Ela cantando uma música no estúdio e tal, nananã. Esse estúdio, no dia, era o estúdio da Trama, que é de um dos filhos da Elis. Então, nesse dia, a câmera estava aqui, a Andréa Horta, que fez um trabalho fodaço como Elis, ela parece Elis idêntica, estava cantando, atrás da câmera estava um dos filhos da Elis, que era o dono da Trama, que eu esqueci, o João, esqueci o nome dele, com o filho dele. E daí ele chega pro filho e fala, essa quem tá cantando é a vovó. Nossa! Aí todo mundo se deságua a chorar depois, porque foi muito emocionante, porque
o neto vendo a avó A sendo avó. muito bem feita. Então essa coisa que é muito mágica no cinema. Você tá por trás de um momento e daí vai levar a fotografia que, de repente, dentro de uma sala tem 5, 6 pessoas só. Às vezes uma, às vezes 3. Momentos únicos que são captados que só quem estava dentro daquela sala viu aquele momento orgânico. Depois ele foi multiplicado, reprodutibilidade técnica para 30 milhões de pessoas. Mas naquele momento da fotografia, de queimar o sol de prata, só tinham 5 pessoas. E só 5 pessoas viram aquele momento exato. É. Filosoficamente, me arrepia todo, porque é isso que dá o grande tesão do cinema. Você fazer parte do momento único. É muito foda isso. Muito legal. Ah, bacana. Eu vou ter que ver o filme. Muito bom, Yuri. Eu agradeço você ter participado aí. Tem um monte de. Eu sou professor, tem um monte de alunos meus que assistem esses vídeos que eu gravo. Tem gente que está escolhendo carreira e de repente você está ajudando aí alguém a decidir para que caminho que vai, né? Tem gente que é curiosa, como eu, e que vai ver a sua fala e vai aprender também. Obrigado, você é amigão, eu agradeço muito, muito, muito bom. Obrigado a você, querido. Espero que as pessoas assistam e gostem. Cinema é muito difícil, muito duro, mas é recompensador. Não tem vida sem arte, né? E sem cinema é mais difícil. Obrigado, viu? Valeu, querido. Valeu.